Juízes, depois do livro de Josué. Glória a Jesus, aleluia. Todos já encontraram? Amém, Jesus. Glória a Deus. Diz assim o título: o anjo do Senhor repreende os israelitas. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que vossos pais tinham jurado. E disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isso? Pelo que também eu disse: não os expirarei de diante de vós, antes estarão as vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras, e todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que clamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. Diz assim comigo: meu Deus, fala comigo em intermédio da tua palavra, em nome de Jesus. Pode ocupar as vossas mãos e bater as palmas com alegre com Jesus, porque Ele merece. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, glória a Jesus, que nós veremos no primeiro versículo que nós lemos aqui, louvado seja Deus, que ali subiu o anjo até Gilgal. Louvado seja Deus, aleluia. O anjo do Senhor, louvado seja Deus, foi até aquele povo que já tinha sido liberto, louvado seja Deus, de Israel. Aquele povo já tinha passado por um momento difícil, louvado seja Deus, já tinha passado por uns obstáculos difíceis. Mas aquele povo, louvado seja Deus, começou a olhar as coisas da terra, e Deus, por infinita misericórdia, enviou um anjo para alertar aquele povo, para que não desse ouvido o povo da terra, para que, louvado seja, não olhasse para os altares dos manjares dessa terra. E Deus vai e envia um anjo para avisar aquele povo, louvado seja Deus, que Deus tinha, louvado seja Deus, já tinha prometido para os pais daquela nação uma terra, já tinha uma terra prometida, já tinha um lugar marcado, já tinha, louvado seja Deus, algo sobrenatural de Deus, que Deus já tinha alertado aquele povo, que tinha algo esperando, que tinha algo, louvado seja Deus, sobrenatural de Deus, prometido para aquele povo. Mas, louvado seja Deus, aquele povo estava deixando de olhar para as coisas de Deus, já estava inclinando os teus ouvidos, ou seja, o seu olhar para as coisas dessa terra. Louvado seja Deus, aleluia. Gilgal disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado. E disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. Ou seja, quando Deus tem promessa, quando Deus tem algo sobrenatural, quando Deus fala, Ele cumpre aquilo que Ele falou. Quando Deus tem algo a realizar em nossa vida, tem muitas pessoas que às vezes creem, mas eles têm dúvida. Meus irmãos, muitas pessoas, eles são vaso, e Deus usa um vaso de valor na palavra, na revelação. Às vezes usa alguém até no louvor para falar com aquela pessoa. Ele faz uma vista
seja Deus. Porque tem pessoas, louvado seja Deus, que ele bate no peito e acha que Deus usa somente ele. Ele acha, louvado seja Deus, que Deus fala somente com ele. Mas Deus fala com todos nós. Aleluia, meu Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho para resgatar a cada um de nós, para nós, louvado seja Deus, ter o direito da vida eterna e sentar ali, louvado seja Deus, na árvore da vida, na mesa juntamente com Ele e ceiar com Ele ali naquele lugar. É por isso, meus irmãos, nós somos resgatados pelo sangue de Jesus, para dar valor àquilo que Deus fala conosco, para louvado seja Deus, nós ler a palavra de Deus, guardar em nosso coração e sair pronunciando o Evangelho para quem quer ouvir, para quem tem ouvido e para quem procura praticar algo que é agradável aos olhos de Deus. Porque muitas pessoas têm sabedoria para falar da palavra de Deus, mas não servem Deus como deve servir. Outros é usado, louvado seja a palavra de Deus, e não segue os mandamentos que é a Sagrada Escritura. Outros, louvado seja Deus, às vezes tem muita sabedoria na palavra, mas não tem a unção do Espírito Santo para dizer: eu estou com Deus. Se Deus voltar hoje, eu estou preparado para estar na mansão celestial junto com o Pai. Aleluia, meu Deus. Meus irmãos, a porta do céu está aberta. Louvado seja Deus, para jogar por terra toda a obra de Satanás contra a nossa vida. Mas a porta do inferno também está aberta para aquele que não quer dar ouvido à palavra de Deus. Satanás é um espírito imundo, sujo. Louvado seja Deus, que ele vem, louvado seja Deus, com as pequenas coisas, até a pessoa cair em tentação. Mas o nosso Deus, louvado seja Deus, ele vive em espírito e em verdade, nos ensinando como devemos andar na presença dele, para nós não cairmos em tentação. Aleluia, meu Deus. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, aqui diz no versículo 2: enquanto a vós não fareis conserto com os moradores dessa terra, antes derrubareis os seus amparos. Mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizeste isso? Pelo que também eu disse: não vos expilarei de diante de vós, antes estarão as vossas costas e os seus dedos vos serão por laço. Então, meus irmãos, quando nós não damos valor àquilo que Deus nos mostrou, aquilo que Deus nos trouxe até nós, o nosso coração, aquilo que Deus preparou para nós, aquilo que Deus nos prometeu, louvado seja Deus, e começarmos a dar ouvido às coisas aqui dessa terra, louvado seja Deus, nós estamos, louvado seja o nome do Senhor, glória, é para o laço, para a nossa vida. Mas quando nós estamos na presença do Espírito Santo, que Satanás vem com um sapatinho de algodão tentando nos enganar, tentando nos arrastar para as coisas do mundo, nós teremos a autoridade de dizer: está repreendido Satanás, em nome de Jesus. Glória a Deus. E o diabo, ele tem que carregar, ele tem que sair, porque nós estamos clamando pelo nome do Senhor Jesus. Então aquele povo, ele já tinha sido resgatado ali de Israel. Aquele povo, eles tinham uma terra prometida, eles já tinham um caminho todinho aberto para caminhar na presença de Deus. Muitas pessoas têm oportunidade de vir para a casa do Senhor. Muitas pessoas têm a oportunidade de estar participando de um grupo de louvor para louvar a Deus. Muitas pessoas têm a oportunidade de colocar um paletó e vir para a casa do Senhor para pregar o Evangelho de Deus. Mas essas muitas pessoas não querem um compromisso com o Espírito Santo de Deus, para dizer assim: eu ando em espírito e em verdade com Deus, para louvar o Senhor, servir a Deus,
está faltando homem de fé, está faltando mulher de fé, Aleluia, está faltando meu Deus. pessoas que têm um compromisso com a obra de Deus, está faltando homem, louvado seja Deus, para tomar a frente e falar: eu vou em nome de Jesus. Está faltando Glória a mulher, Deus. vai tomar a frente e falar: eu vou em nome de Jesus. Porque, meus irmãos, muitas pessoas não veem o que Deus fez. Para nós, muitas pessoas não enxergam o poder de Deus sobre a nossa vida. Tem muitos aqui: será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que isso é para mim mesmo? Faz uma prova com o Espírito Santo, porque tem muitas pessoas estacionadas, muitos vasos parados, porque não olhou para Deus, porque olhou, louvado seja, muitas vezes por simples pessoa dentro da igreja, se sentiu humilhado, se sentiu encostado num canto e deixa de caminhar para a casa de Deus. Isso não é, meus irmãos, louvado seja Deus, algo de Deus. Isso é algo de Satanás, que fez aquela pessoa olhar para a pessoa aqui dessa terra, que fez com aquela pessoa se abrir o olho carnal para ver as coisas aqui dessa terra, mas não tinha uma visão espiritual para dar em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque, meus irmãos, louvado seja Deus, muitas pessoas colocam a culpa no obreiro da casa do Senhor, que ele não tratou na igreja. Uma irmã do ciclo de oração maltratou a outra irmã, então aquela irmã, louvado, você não quer vir mais para a igreja. Meus irmãos, nós nunca somos maltratados dentro da casa do Senhor. Aconteça o que acontecer, mas algo que acontece conosco dentro da casa do Senhor é permissão de Deus para nós, louvado seja Deus, nos investir com a presença do Espírito Santo e nos fortalecer com Deus, para que nós possamos continuar servindo a Deus em espírito e em verdade. Glória a Jesus. Apóstolo Paulo, louvado seja Deus, ele foi para a prisão, mas quando ele saiu da prisão, louvado seja Deus, ele disse que aquilo era, louvado seja Deus, uma alegria para ele. Louvado seja Deus, que aquilo era um revestimento espiritual passado por aquele momento, para que ele, louvado seja Deus, vivesse pelo Evangelho de Cristo, sair pregando a verdade, sair pregando a palavra de Deus em espírito e em verdade. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Vamos ler aqui rapidamente, louvado seja Deus, que a hora já está indo embora. Em Filipenses capítulo 2 diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superiores a si mesmo. Olha só um exemplo de Deus, usando o apóstolo Paulo nessa parábola em Filipenses capítulo 2, nos pedindo, louvado seja Deus, para que nós vivemos em Cristo, porque se nós vivemos em Cristo, nós, louvado seja Deus, vivemos no conforto, louvado seja, ou seja, quem vive em Cristo Jesus, nada pode nos abalar. Que vem, meus irmãos, as tentações, que vêm as oferendas de Satanás, mas se nós estivermos em espírito e em verdade, nós vencemos. Aleluia. Nós já somos grandes vencedores. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Se tais mesmos tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, ou seja, um povo que se preocupa a se reunir na presença de Deus, louvado seja, sentindo o mesmo Espírito do Senhor Jesus, sentindo a mesma presença, se alegrando juntamente na casa do Senhor, se alegrar de ter o privilégio de tirar os seus pés de dentro da tua casa e ir para a casa do Senhor, e ter o privilégio de sair da casa de Deus e voltar para o seu lado e dizer: eu fui na casa do Senhor.
Aleluia, Jesus. Assim é o servo de Deus de verdade. Louvado seja Deus. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Ou seja, nós não viemos olhar algo de nós mesmos, que nós completamos nosso gozo, a nossa alegria, a nossa paz com o Senhor Jesus. De qual forma? Primeiramente, meus irmãos, em espírito e em verdade, jejum, oração e lendo a palavra de Deus. Isso é um kit completo, um banquete completo que Deus deixou para nós. Viver em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Nada façais por contenda ou por vanglória. Porque, meus irmãos, que muitas pessoas já não têm o privilégio mais de subir no altar e pregar a palavra de Deus, já não sente mais aquela vontade, aquele ânimo de caminhar para a casa de Deus, para pregar a palavra de Deus, porque muitas vezes bateram nos seus próprios peitos e se exaltaram. Eu sou melhor, eu faço melhor. Fulano, aquele irmãozinho que fica no cantinho lá da igreja, fica no cantinho daquele banco lá, quando ele vai cantar ali na frente, ele pega a oportunidade, ele até treme, ele tem vergonha. Eu não tenho vergonha, e eu sou no altar, louvado seja Deus, me usa, né, como fulano que tem vergonha de fazer a obra de Deus. Muitas pessoas não fazem mais a obra de Deus por se exaltar, e muitos não fazem a obra de Deus, louvado seja Deus, porque está fraco espiritualmente, e muitos não fazem mesmo porque não querem, porque às vezes tem condições financeiras, podem ir para a casa do Senhor, às vezes, louvado seja Deus, até mora próximo à congregação, mora perto da casa do Senhor, mas não tem, louvado seja Deus, um compromisso de chegar na casa do Senhor e se alegrar juntamente com a sua família, dizer: Deus, minha família, fomos na casa do Senhor e Deus operou grandes sinais de maravilha em minha vida. Aleluia, meu Deus. Meus irmãos, Deus está, louvado seja Deus, pronto para nos abençoar todos os momentos de nossas vidas. Não é todos os momentos que nós temos compromisso de estar ligado com Deus e pedindo a Deus misericórdia, para que Deus venha ter misericórdia de nós. Muitas vezes algo acontece em nossa vida, louvado seja Deus, que seja uma prova, que seja um momento difícil, para nós olhar para dentro de nós e enxergar a grandeza que Deus tem sobre a nossa vida, para enxergar, louvado seja Deus, a promessa que Deus tem em nossa vida, para que nós possamos descer a cara no pó e se humilhar perante a presença do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos, louvado seja Deus, crescer a graça do Espírito. Aleluia, Jesus. Porque o apóstolo Paulo diz: quando estiveres fraco, estáis forte, e enquanto estáis forte, estáis fraco. Quando nós pensamos que algo em nossa vida não tem mais solução, não tem mais jeito, é a hora que nós procuramos a descer de joelho no pó, clamando a Deus, pedindo por misericórdia. É quando nós choramos lágrimas nos pés do Senhor, e Deus vem e restaura, resgata, pega, e nós alcançamos a nossa misericórdia. É aquele que acha, louvado seja Deus, que tudo ele pode, tudo ele faz, tudo é melhor do que o outro, tudo ele consegue, é só ele querer que ele consegue. Esse sim, ele está fraco, ele está pobre espiritualmente, ele precisa da presença de Deus, ele precisa buscar o Espírito Santo de Deus, ele precisa se humilhar perante a presença do Senhor, porque está faltando algo que é o melhor, que é a presença do Senhor Jesus. Glória. Então nós teremos, meus irmãos, que se humilhar. Nós não teremos que ser humilhados, mas nós teremos que se humilhar perante a presença de Deus. Mas se alguém nos humilhar, se alguém a nós nos maltratar, ora por ele, peça a Deus misericórdia. Porque, meus irmãos, muitas vezes
acontece algo com nós, louvado seja Deus, para nós crescermos espiritualmente, para nós crescer na graça do Senhor Jesus e continuar, louvado seja Deus, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Nós estamos no primeiro dia dessa campanha, louvado seja Deus, restaurando a unção de Deus. É só quem crê na unção de Deus, só quem crê no poder de Deus que recebe misericórdia. É só quem acredita que Deus existe e quem serve a Deus, porque, meus irmãos, acreditar que Deus existe é uma coisa, e saber que Deus está, louvado seja, sobre a nossa vida é outra coisa. Mas nós andar com Cristo e Cristo andar com nós, louvado seja Deus, isso se chama a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Glória a Deus. Porque crer, todo mundo crê, acreditar, todo mundo acredita. Meus irmãos, tinha uma frase assim, louvado seja Deus, que ter Jesus no peito é fácil, ou seja, ter Jesus no coração é fácil. Agora eu quero ver é ter peito para falar de Jesus, ter coração para falar de Jesus. Por que que muitas pessoas, louvado seja Deus, não perseveram na presença do Senhor Jesus? Porque às vezes tem vergonha até de dar a paz do Senhor Jesus lá na rua.